Saúdo-vos com a doce e gloriosa paz do Senhor. Tudo bem com vocês, meus amados? É um prazer estar de volta ao nosso canal Família na Arca, contando com vocês mais uma vez. A vossa companhia é indispensável. Me alegra, me felicita estarmos juntos. E hoje iremos falar de um assunto que hoje torna-se muito raro falar sobre jejum e oração. Nós lemos aqui em Atos 13, do 1º ao 3º verso, uma mensagem muito impactante. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e os despediram. Meus queridos e amados irmãos, oramos como é de praxe, temos os nossos deveres para com o Senhor, mas infelizmente os hábitos antigos que nasceram com a igreja, muitos já estão sendo esquecidos na nossa caminhada. E nós encontramos aqui que na igreja de Antioquia tinha homens sábios, mestres, doutores, pastores, porém eles viviam regados pelo jejum e a oração. Para tomar decisões, eles jejuavam e oravam, serviam ao Senhor em jejum e oração, e quando oraram, jejuaram, o Espírito Santo definiu, mandem os obreiros para um lugar determinado. Hoje ainda, meus amados, nós precisamos ver que não podemos extinguir a oração e o jejum. Oramos, mas se jejua muito pouco nos nossos dias. A oração e o jejum são poderosos. A oração e o jejum são extraordinários. Não apenas fortalece a nossa fé, como também anula o poder das trevas que vive rodopiando à nossa volta. Os profetas e mestres ali não se sentiam autossuficientes. Eles precisavam de jejuar e orar para que o Espírito Santo conduzisse-os. Nós encontramos, amados, no livro de Jonas, que os ninivitas foram salvos porque jejuaram. Não vou falar sobre Jonas, mas todos sabem a sua história, que ele não queria levar a mensagem salvífica para os ninivitas. Mas quando os ninivitas ouviram: arrependei-vos, arrependei-vos, 3 dias pregando, eles renderam-se, diz a Bíblia, em jejuns. Vestiram-se de saco, foram para a cinza, e eles foram livres da ira de Deus, porque jejuaram. No livro de Esther, nós encontramos no capítulo 4, no verso 16, Esther fazendo uma convocação. Quando tudo parecia estar perdido, os judeus daquela província, inclusive a Esther, seriam mortos, porque o ultimato estava assinado, o decreto já estava selado pelo rei e não tinha mais desculpas. Era o fundo do poço, tudo estava perdido. Mas, amados, ainda hoje Deus é atraído pelas nossas orações e jejuns. E quando Esther viu que de tudo não tinha jeito, quando seu tio chegou a dizer: minha filha, quem sabe se para esse tempo Deus te trouxe aqui. E aquela mulher inquieta começou pensando: o que fazer para salvar a mim mesmo e para salvar os meus patrícios?
E de repente Deus lhe orienta, o Espírito Santo disse: jejua, porque há poder no jejum, na oração e na humilhação. E aquela mulher disse para o seu tio: convoquem os homens, e eu vou convocar as mulheres. E todos nós vamos orar 3 dias e 3 noites, jejuando, sem comer nada, não vamos nem beber água. Vamos entrar na presença do Senhor com toda a força, com todo o ânimo e fé. E quem sabe Deus nos socorrerá. E nós vemos o grande milagre. Quem pereceu? Aquele que criou o infortúnio. Mas o povo de Deus foram livres através do jejum. No livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, vamos encontrar um jejum fantástico, maravilhoso, que salvou Israel de um grande infortúnio. Quando os filisteus, com seu grande exército, com armas poderosas, saíram de maneira impetuosa, violenta, para destruir Israel, Samuel conhecia o Senhor, aleluia, e ele convocou todo o povo para um jejum. E eles oravam, jejuavam, clamavam ao Senhor com carinho, com intensidade. E todos nós sabemos o que aconteceu. Deus assustou o povo, Deus assustou aqueles homens que se sentiam poderosos quando foram destruir Israel. Deus assustou de que forma? Trovões, raios. Eles começaram a ver trovões, raios, e se assustaram e, resultado, fugiram de imediato. E o povo de Deus foi livre daquela tragédia que já estava planejada. Por quê? Porque estavam jejuando em unidade. Vá imaginando, vá me acompanhando carinhosamente e descobrindo o quanto precisamos jejuar. Estamos vivendo uma ausência enorme de jejum, de oração, de compromisso com a palavra de Deus. Por isso passamos por tantos vexames, por tantos desagradáveis. Em 2 Crônicas 20, quando os edomitas, os amonitas e os moabitas se levantaram eufóricos para destruir Israel, Josafá, rei de Israel, fez uma convocação e convidou o povo de Judá para um jejum. E eles jejuavam, derramavam-se diante do Senhor, se lançavam diante do Deus Todo-Poderoso, clamando por socorro. Porque diante das batalhas, meus amados, nós somos impotentes, somos pequenos, insignificantes. Só somos fortes, escondidos em Deus. E aquele povo orava, clamava, jejuava. E de repente o que aconteceu? Deus disse: olha, Josafá, essa peleja é minha, olha que coisa linda. Essa peleja é minha. Podem ir para a arena, vão para o campo de guerra, mas eu vou diante de vocês. Não levem armas. E quais foram as ferramentas que eles usaram? Foram cantando, adorando, louvando a Deus, os levitas tocando. Foi festa a caminhada. Mas estavam indo para o Calvário, imagine, para a arena, eles iam guerrear. E quando se aproximaram do lugar onde aquele povo estava aguardando para a peleja, os inimigos começaram a ouvir vozes. Que estranho! E pensaram: eles estão vindo com um exército poderoso e nós não podemos ficar aqui. Vamos fazer o quê? E começam a passar notícias um para o outro. E as notícias chegam desencontradas. E aí eles começam se matando. E destruiu todo o exército. Eles mesmos se mataram. Não ficou ninguém. E quando Josafá chega lá com o seu exército, aleluia, exército que jejuou, que orou, que buscou a presença do Senhor, sabe o que aconteceu? Eles só tinham os despojos para se aproximarem e tomar conta e administrar e fazer o que quisessem fazer, porque oraram e jejuaram.
Então, ainda hoje, o jejum é a mola mestra para resolver as nossas dificuldades. Sem lembrar, meus amados, que o jejum produz em nós frutos do Espírito. Se você é impaciente, é nervoso, é inconstante, é inseguro, jejue por sua vida. Se a sua família não vai bem, seu casamento não vai bem, entre em jejum, em oração, com fé, derrame a sua alma diante do Senhor, porque tudo é possível ao que crê. Mas na Bíblia nós registramos um momento, em Jeremias 36, que Jeremias recebeu ordens do Senhor para mandar Baruque escrever, fazer uma escrita num pergaminho e levar para Jeoaquim, o rei de Judá, para fazer uma convocação, para pregoar um jejum com Jerusalém, Judá, com todas aquelas províncias. Para quê? Para que eles fossem poupados dos babilônicos, porque os babilônicos estavam tentando destruí-los. Resultado, o que fez Joaquim quando tomou posse da escrita? Mandou que alguém lesse. Quando ele ouviu, ele indignou-se, pensando ser Deus. Cortou o pergaminho, queimou no fogo. Ele estava se aquecendo junto a uma lareira e ele queimou o pergaminho e não deu ouvido. Os irmãos sabem qual foi o resultado? Israel, infelizmente, não salvou-se daquele ataque babilônico. Ele foi, infelizmente, alcançado por aquele ataque infernal. E o rei Jeoaquim morreu de forma violenta. A oração, o jejum, salvaria a nação daquela catástrofe. Porém, a falta do jejum e oração levou-os à desgraça. Eu deixo aqui o meu apelo. Amados, é hora de despertarmos do sono. Voltemos aos nossos princípios, aproveitemos agora a pandemia. Eu e a minha família, graças a Deus, aprendemos muito nessa pandemia. Temos momentos de oração, de jejum, de consagração. Eu convoco a igreja brasileira, a igreja do Senhor. Oremos, amados. Estamos vivendo momentos críticos. Somos ameaçados pela política, ameaçados pela enfermidade, ameaçados pelo pecado que alastra-se, mas nós temos um Deus dos céus. Então, amados, vamos usar as armas que temos. As nossas armas são poderosas. Oração e jejum destrói fortalezas malignas. Oração e jejum libera milagres dos céus. Oração e jejum atrai a presença de Deus. Oração e jejum são armas poderosas que eu e você temos e podemos usá-la na hora que quiser. Lembrem-se, Elias passou 40 dias em jejum, teve vitória. Louvado é o nome do Senhor. A rainha Esté, 3 dias, teve vitória. Não sabemos quanto tempo passaram outros personagens, não nos fala o tempo, mas se fôssemos paginar a Bíblia agora, iríamos encontrar todos que abraçaram a prática do jejum e oração, tiveram vitórias. Então, meus amados, um abraço grande, Deus abençoe, que o Espírito Santo nos desperte a orar e jejuar enquanto é tempo, antes que a noite venha, que os problemas tornem-se maiores e que passe a nossa oportunidade. Não vamos deixar nos acontecer o que aconteceu com o rei Jeoaquim. Um beijo grande, deixe o seu like, se inscreva. Vamos estar juntos aí em nome de Jesus. Amém?